pessoal, neste bloco, nas últimas dicas aqui para o preparatório de juiz de direito, para o concurso de juiz de direito aqui do Rio Grande do Sul, vamos trabalhar com o princípio da perpetuação da competência. Princípio este que está internalizado no Código tanto de 73 quanto no Código de 2015, com algumas alterações pertinentes aqui para nós aprofundarmos. Então vamos lá. Olha só, princípio da perpetuação da competência. Na verdade, falando em competência, nós estamos falando sobre a medida da jurisdição, né? Competência é classificado como, classicamente, assim, no conceito, medida da jurisdição. Alguns doutrinadores não aceitam esse conceito e afirmam por que não aceitam. Não aceitam porque a jurisdição é una, então ela não poderia ser cotizada, não poderia ser medida. Então, alguns doutrinadores, você vai encontrar, falam sobre capacidade para exercer a jurisdição, ou capacidade para exercer o poder jurisdicional. Deixando de lado um pouco o conceito, que certamente é controvertido, é verdadeiro que a competência, ela atua no plano da administração do poder jurisdicional. Então nós temos a jurisdição soberana, outorgada ao Estado, portanto. Então o Estado diz o direito no caso concreto, compondo a lide, pacificando a sociedade, e a competência acaba limitando, acaba administrando este poder jurisdicional. Pois nós temos tanto no Código de 73, claro que aqui algumas importantes alterações ocorreram, né? Lá no artigo 87 do Código de 73, a determinação da perpetuação da competência, certo? Artigo 87. A mens legis, o intuito aqui permaneceu o mesmo, perpetuar a competência. Você vai encontrar algumas alternativas em concursos públicos e até mesmo em doutrina que chamam este princípio de princípio da perpetuação da jurisdição, ou perpetuatio jurisdicionis. Na verdade, a perpetuatio jurisdicionis ficaria melhor o conceito perpetuação da competência, mas as duas formas são utilizadas. Então a tua prova pode perguntar perpetuação da competência ou perpetuatio jurisdicionis. No Código de Processo Civil de 2015, esse princípio se manteve, está lá, né? Agora, claro, não está no artigo 87, mas está no artigo correlato ao 87, que é o artigo 43. Bem, quais as relações aqui apontadas em nível de questões importantes na tua prova e passíveis de serem atacadas aí pelo examinador? Vamos lá então. No CPC de 73, quando nós temos o artigo 87, ele diz que a competência é determinada no momento da propositura da demanda. Então o artigo 87 diz: determina-se a competência no momento em que a ação é proposta. Então, propositura da ação. Assim diz o Código de 73. Quer dizer, a competência ela é determinada no momento da propositura da ação. Então eu tiro uma fotografia no momento da propositura da ação e aquela situação fática ela irá determinar a competência. Exemplificando, se o foro é a regra geral, foro de domicílio do réu, sendo o foro do domicílio do réu como a regra geral, e o réu domiciliado no Rio de Janeiro, em Porto Alegre, em São Paulo, ou seja, em alguma dessas cidades, eu vou mover naquele momento. Em São Paulo, seria domiciliado em São Paulo. No Rio de Janeiro, se é no Rio de Janeiro. Em Porto Alegre, se é em Porto Alegre. Quer dizer, eu tiro a fotografia. Tá legal, e posteriormente, se ele mudar o seu domicílio? Por exemplo, o réu domiciliado em Porto Alegre. Promovo a ação em Porto Alegre. E uma semana, 2 semanas, 2 meses após a propositura, ele muda o seu domicílio para São Paulo. O processo sai de Porto Alegre e vai para São Paulo? Não, não sai de Porto Alegre e vai para São Paulo. A competência aqui é perpetuada, porque ela foi determinada conforme as condições existentes no momento da propositura da ação. Então, no momento da propositura da demanda, ela é
perpetuada, determinada e perpetuada. Esta é a regra. O que diz o Código de 2015? O Código de 2015, no artigo 43, ele vai dizer que a competência determinada não mais na propositura da ação, e sim no registro ou distribuição da petição inicial. Está lá no artigo 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial. Então nos diz registro ou distribuição da petição inicial. Certo? Então, registro ou distribuição da petição inicial. Veja, alterou as duas situações. Propositura da ação. Registro ou distribuição da petição inicial. Na verdade, o novo Código de Processo Civil, o Código de 2015, ele é pensado para ser um processo, ele é pensado conforme o olhar do processo eletrônico. Então, por evidente que dentro dessa categoria, ele traz consigo algumas alterações, alguns critérios, um modelo de processo eletrônico. Na verdade, no processo eletrônico, quando você está, entre aspas, protocolando a sua petição inicial, você está, neste momento, desde já, registrando ou distribuindo. O registro seria basicamente quando você tem um juízo, né? Já a distribuição é quando você tem que fazer o sorteio. Tecnicamente estaria aqui configurado. Então, nesse sentido, não seria mais propositura da ação, e sim registro de distribuição da petição inicial. De repente você deve estar pensando, Juliano, mas o que alterou na prática? Na prática não alterou em nada, o que altera é em concurso. Exatamente esse sentido, né? Altera em critério de tomar a atenção para essa diferença, registro ou distribuição. Só que, dentro dessa linha, o código dá um passo a mais, ele diz assim, ó, e então seriam irrelevantes as alterações no estado de fato ou de direito. Não importa se o réu alterar estado de fato ou de direito. Irrelevantes alterações do estado de fato ou de direito. Te liga aqui num aspecto importante. Normalmente as questões, isso é muito comum, cobram como alteração do estado de fato a mudança de domicílio. Então, vamos fixar a posterior mudança de domicílio ou a mudança de domicílio do réu após o registro ou distribuição da petição inicial não implicará a alteração de competência. A competência está perpetuada. Mudança de domicílio posterior à distribuição ou registro da petição inicial não importa em alteração da competência. Esse critério importantíssimo para a gente entender, porque aqui está dentro da sequência a ideia de que alteração do estado de fato ou de direito posterior não importa em modificação. Por isso, a competência é perpetuada. Agora, é verdadeiro que nós temos uma ressalva a esta perpetuação da competência. Quer dizer, poderá modificar a competência e ela não ser perpetuada, poderá ocorrer uma situação de modificação da competência e ela não ser perpetuada? Sim, poderá ocorrer. Em que sentido? O próprio Código vai dizer no artigo 43, duas situações. Quando suprimir órgão judiciário. E aí não precisa decorar, né? Porque quando suprimir órgão judiciário, quer dizer, estamos trabalhando com a supressão de um órgão. Deixa de existir um órgão judiciário. Deixa de existir aquele órgão judiciário que até então existia. Então, evidente que se eu vou extinguir uma comarca, os processos que estão naquela comarca terão que passar para o seu substituto legal. Evidentemente. E isso, tecnicamente, altera a competência, porque essa substituição, a extinção de uma comarca e a remessa dos processos para a comarca que irá substituir, implica alteração de competência. Ou a outra ressalva, quando alterar competência em razão de competência absoluta. Alterar competência absoluta. A alteração de competência absoluta significa que poderá
alterar a competência daquele processo que está tramitando. Exemplificando, exemplos de competência absoluta. A competência absoluta pode ser dada, por exemplo, matéria. Matéria é um exemplo de competência absoluta. Em razão da pessoa. Pessoa é um exemplo de competência absoluta. Então nós temos, por exemplo, a criação de uma vara privativa naquela comarca. Então estou tramitando no foro da comarca de Porto Alegre uma ação que é, por exemplo, de família, tramitando na vara civil. E aí ela está tramitando e lá pelas tantas é criada uma vara de família, uma vara especializada na comarca de Porto Alegre, onde está o meu processo. Então meu processo está na comarca de Porto Alegre, ele é uma ação, por exemplo, de divórcio e é criada uma vara de família. A criação dessa vara de família alterou competência absoluta, portanto criou uma matéria especializada, alterou aqui e criou e modificou a competência material, a competência em razão da matéria, e nesse sentido o processo será remetido, alterando, portanto, aqui a estrutura da competência. O Código de 73, ele falava assim, ó, são irrelevantes alterações do estado de fato de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimir o órgão judiciário ou alterar a competência em razão da matéria e da hierarquia. Na verdade, continua a mesma coisa, porque isso são exemplos de competência absoluta. O que o Código de 2015 fez aqui, para a perpetuação da competência, foi amoldar melhor essa estrutura da competência que era na propositura da ação, agora no registro ou distribuição da petição inicial. Então toma cuidado que perpetuação da competência é uma matéria bem interessante, é uma matéria bastante cobrada também. E não esquece, por último, da súmula 206 do STJ. Essa também muito cobrada nas questões de competência. Súmula 206 do STJ. Ela vai dizer basicamente assim, ó, que quando você criar uma vara privativa, a criação, a existência de vara privativa instituída por lei estadual, não desloca a competência, porque eu tenho que respeitar a comarca, a competência territorial fixada pelas leis do processo. Então, a existência de vara privativa instituída por lei estadual não implica em deslocar a competência, não implica em remessa do processo por existência de matéria específica. Porque vara privativa significa nada mais, nada menos do que uma vara em razão, por exemplo, de determinada matéria, em razão, por exemplo, de determinada pessoa. Então isso está vinculado à estrutura de uma vara privativa. Então a existência de vara privativa instituída por lei estadual não altera a competência a competência territorial fixada pelas leis do processo. Vamos tentar entender. Se o meu processo está tramitando na comarca do interior, tá? Lá na comarca do interior tem a chamada vara judicial. O juiz é juiz de tudo, né? Então a vara judicial. Aí na comarca, estou na comarca do interior, vara judicial. Por que eu estou na comarca do interior? Por exemplo, eu vou propor uma ação de direito de família que o foro competente é o foro da mulher. Que sabendo que o novo código já extingue essa figura aí. Depois a gente vai dar uma olhada. Então, dentro dessa linha, você tem aqui a figura da competência que vai nos dizer, bom, na comarca do interior tu estás com uma ação. Tu está com uma ação na comarca do interior. Beleza, tranquilo. Divórcio, tá? Aí é criada lá na comarca da capital a vara de família. Meu processo vai para a vara de família? Não vai. Por quê? Súmula 206, é aqui que entra diretamente a súmula 206, vai dizer a existência de vara privativa instituída por lei estadual, quer dizer, a vara privativa criada lá na capital, não altera a competência territorial resultante das leis do processo, não altera a competência territorial lá fixada na comarca do interior, certo? Então, perpetuação da competência, súmula 206 do STJ, matéria extremamente importante para você entender, ok? Terminamos aqui esse bloco, continuem com a gente, até mais.